do pequeno expediente, tem a palavra, novamente, o deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência, volta mais uma vez tem a palavra por 5 minutos para falar, que é o tempo deputado regimental. Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna do dia de hoje, deputada Lucy Brandão, deputado Trípoli, Roberto Trípoli, fomos colegas na Câmara Municipal de São Paulo. Senhor presidente, eu estou hoje utilizando a tribuna para fazer uma avaliação dos 30 dias do desgoverno Dória, né, das maldades que o governo Dória vem fazendo para o Estado de São Paulo. Ele mal assumiu, deputada Lucy Brandão, e já publicou o decreto 64078 de 2019, congelando investimentos sociais, congelando o orçamento que nós aprovamos, congelando mais de 200 milhões de reais das universidades públicas, que já estão em crise. Nós temos uma luta para salvar as universidades, que estão sendo sucateadas, degradadas, abandonadas pelo governo por falta de financiamento. Não tem mais financiamento na prática para as nossas universidades. Por isso que a nossa luta na Assembleia Legislativa é para aumentar o percentual de investimento de 9,57% do ICMS para pelo menos 10%, 11%, porque quando esse percentual foi aprovado em 95, era uma outra realidade. Hoje houve expansão dos cursos, dos campis pelo estado todo, da Unesp, da Unicamp. Nós tivemos um aumento do número de alunos, de funcionários e de professores. Então, esse percentual de 9,57%, ele não dá conta mais de financiar as nossas universidades, as 3 grandes universidades de São Paulo e do Brasil, USP, Unicamp e Unesp, e mais ainda o Centro Paula Souza. O governador, todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe que o Dória é um privatista, é um inimigo do serviço público, e que ele pretende, sim, se puder, ele vai privatizar as universidades públicas. Ele quer entregar as nossas universidades públicas, privatizar, cobrar mensalidade, todos nós sabemos. E ele já começou o movimento, congelando 200 milhões de reais, deputada Lucy Brandão. Aí inviabiliza o funcionamento das universidades, vai ter mais sucateamento e degradação. É o decreto 64078. Eu apresentei um PDL, que começa a tramitar na Assembleia Legislativa para que haja revogação, a anulação desse decreto, e peço apoio de todos os deputados e deputadas. Isso é muito grave, esse projeto de privatização que vem aí a galope. E hoje, por coincidência, nós teremos a primeira reunião de líderes. Eu vi aqui na pauta que está o PL número 1 de 2019. O primeiro projeto do Dória, protocolado na Assembleia Legislativa, é exatamente o que cria o programa de desestatização do Estado de São Paulo. O mesmo que ele apresentou quando ele assumiu a Prefeitura de São Paulo, depois abandonou a Prefeitura. Mas foi o mesmo projeto, ele apresentou esse projeto porque é um privatista, é um empresário, não tem compromisso com os serviços públicos, não tem nenhum compromisso com os servidores públicos, ao contrário. Por isso que ele lançou o Sampaprev na Prefeitura de São Paulo, deixou a bomba lá na Prefeitura de São Paulo. Na verdade, eu faço justiça aqui, não foi ele que lançou, foi o Haddad. O Haddad apresentou o Sampaprev e ele piorou o Sampaprev. E o projeto do Dória elevava o desconto em folha de pagamento de 11% para até 19% dos servidores municipais. Isso é o Dória, prefeito. E agora ele pretende apresentar um Sampaprev também no estado de São Paulo. O Henrique Meirelles, que é o secretário da Fazenda, que foi ministro do Temer até ontem, já deu uma entrevista no Estadão na semana passada, dizendo
que tem que fazer reforma da Previdência no Estado de São Paulo. E ele já disse que vai elevar a contribuição previdenciária de 11% para 14%, que ele pretende também elevar a idade mínima, o tempo de contribuição, nos moldes da reforma que vem aí, que foi apresentada já pelo governo Bolsonaro. Tem uma minuta de um projeto, que essa minuta está sendo debatida aí pela imprensa, pelo Brasil, que eu vou falar sobre isso também, mas ele já anunciou, que eu quero deixar claro aqui, deputada Alice Brandão, deputada Marçalia, que o Dória pretende fazer já uma reforma da Previdência contra os servidores públicos, aumentando a alíquota de 11% para 14% para todos os servidores. Ou seja, haverá confisco salarial também no Estado de São Paulo, como aconteceu agora na Prefeitura de São Paulo, porque o vice dele que assumiu, Bruno Covas, aprovou na calada da noite, né, num verdadeiro golpe contra os servidores, entre o Natal e o Ano Novo, ele aprovou o Sampaprévia, elevando também a contribuição de 11% para 14% aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, ele já anunciou que vai fazer aqui o Henrique Meirelles, o ministro do Temer. Parece que estourou meu tempo já, né, deputado? Obrigado pela compreensão, deputado Gianazzi. Nós entramos agora, terminamos o pequeno expediente e já estamos no grande expediente, onde o deputado tem 10 minutos para a sua explanação, né, e as suas ideias. E, por permuta, continua na tribuna, agora com 10 minutos, o digno deputado Carlos Gianazzi. Professora Gianazzi, o senhor tem a palavra. Obrigado, deputado Ed Thomas. Então, senhor presidente, o Henrique Meirelles, ex-ministro do Temer, do governo criminoso do Temer. Aliás, eu quero fazer um registro também. O governo Temer, o governo criminoso do Temer sobrevive no Estado de São Paulo, porque o governador Dória nomeou 10 ex-ministros do governo Temer no seu secretariado. Kassab, Henrique Meirelles, o secretário da Educação era ministro do Temer. Um absurdo, o secretário de Cultura era ministro do Temer. Então, ele importou o governo Temer que é investigado, é acusado de corrupção pelo Ministério Público Federal. Esse governo vive no secretariado do Dória aqui em São Paulo. E o Dória, na campanha eleitoral, atacou muito, eu me lembro, o SCAF, dizendo que o SCAF era o candidato do Temer, né, tentando colar. E era mesmo, porque era do MDB, ambos são do MDB, mas ele tentou, né, desgastar o SCAF, associando o SCAF ao governo corrupto do Temer. Só que quando ele assume, ele vence a eleição, infelizmente ele venceu a eleição, e agora ele nomeia quase 10 ministros do Temer aqui em São Paulo. Então já começa mal esse governo aqui em São Paulo. Então, senhor presidente, eu queria fazer esse registro aqui, que nós vamos fazer aqui a resistência contra a aprovação também da reforma da Previdência no Estado de São Paulo. Não vamos aceitar confisco salarial no Estado de São Paulo, até porque os servidores do Estado de São Paulo estão com os salários defasados, arrochados. Os servidores do Estado de São Paulo não têm a data base salarial respeitada há muitos anos, que não tem reajuste, nem reposição das perdas inflacionárias. Fico imaginando agora um confisco salarial, que é disso que se trata a reforma da Previdência, que não vai ser diferente da aprovada na Prefeitura de São Paulo, que também era um projeto dele, que ele piorou o projeto, porque o projeto inicial era ruim, mas não tinha confisco ainda. Ele intensificou o confisco salarial, senhor presidente. Então, é um item que eu queria debater aqui. Nós vamos aprofundar essa questão da Previdência. Depois eu volto aqui na questão do Sampaprévia também em São Paulo. Estou acompanhando a luta aqui dos servidores municipais. Também, senhor presidente, quero aqui registrar a nossa preocupação com esse projeto, com essa proposta. Não é projeto ainda, porque pelo menos não chegou aqui um projeto específico. Não sei se vai ser esse daqui, acho que não, porque trata-se de PPP, que é privatização na prática. De privatização dos presídios,
que é uma proposta altamente duvidosa, polêmica, né, que em várias regiões onde esse modelo foi aplicado, em muitos lugares não funcionou, principalmente nos Estados Unidos, eles querem devolver, né, as penitenciárias para o próprio Estado. Então, é um projeto duvidoso, altamente duvidoso. E ele já disse que vai resolver a questão do sistema carcerário do Estado de São Paulo privatizando. É a varinha mágica, né, que você privatiza, resolve. Tudo é resolvido pela privatização. Algo não funciona, privatiza que vai funcionar. Então, o nosso sistema prisional é um sistema degradado, um sistema sem financiamento, com superlotação, onde o crime praticamente manda nos nossos presídios, os nossos servidores do sistema prisional são oprimidos, né, pelo crime, pelo governo, muitas vezes são incompreendidos pela população, pela própria população, acabam sendo o grande bode expiatório da crise. Eu estive, senhor presidente, numa reunião ontem com o novo secretário de Administração Penitenciária, acompanhando um grupo de servidores do sistema prisional, do sindicato, inclusive, e colocando as demandas da categoria, e nós percebemos a gravidade da situação, como esses servidores sofrem, com salários arrochados, defasados, são expostos à violência, às ameaças, são perseguidos politicamente, transferidos quando denunciam, enfim. Então, eu queria também aprofundar esse tema. A nossa preocupação, senhor presidente, é que o Dória quer privatizar tudo. Ele quer privatizar a educação, a saúde, o sistema prisional, e não é à toa que ele está querendo já aprovar hoje, deputada Alice Brandão, esse projeto de lei. Está na pauta aqui do Colégio de Líderes, nós vamos daqui a pouco para lá, Vossa Excelência vai também, que é líder do PCdoB, a deputada Márcia Lia também. Olha, deputada, é o projeto número 1 do Dória, que cria o programa de desestatização do Estado de São Paulo. Já quer? Só pensa em privatizar, né? Só pensa em entregar o patrimônio público para a iniciativa privada. É a única coisa que o governo do PSDB sabe fazer aqui no nosso Estado. E não posso deixar também, deputado Ed Thomas, que preside brilhantemente esta sessão, da nossa participação ontem, falando em PSDB, porque é o governo do PSDB. Ontem, participei da greve, da manifestação dos servidores municipais. Milhares de servidores, sobretudo servidores da educação, estiveram nas ruas de São Paulo, fazendo uma manifestação contra a aprovação do Sampaprev, na verdade, pela revogação do projeto que já foi aprovado na calada da noite. O Bruno Covas aprovou um projeto no período do Natal e Ano Novo. Entre o Natal e o Ano Novo, ele deu um golpe nos servidores, né, e aprovou esse projeto, apostando na desmobilização. Inclusive, teve repressão, professores apanharam, servidores foram espancados na frente da Câmara Municipal. Ele aprovou o projeto, mas agora ele não esperava que houvesse uma reação, porque as escolas municipais estão em greve. Os professores não vão iniciar o ano letivo na cidade de São Paulo enquanto o prefeito não revogar, enquanto o prefeito não anular esse projeto de confisco salarial, que elevou a contribuição previdenciária de 11% para 14%. Então, é um movimento importante, senhor presidente, porque esse projeto do Bolsonaro, que é um projeto nefasto, ele é pior do que aquele projeto do Temer, saiu agora, a minuta, vai acabar, por exemplo, com a aposentadoria especial dos professores. O magistério que tanto lutou pela aposentadoria especial perde, porque no projeto dele a idade mínima vai ser de 65 anos, 40 anos de contribuição. Com esse desemprego em massa que nós temos no Brasil, com a rotatividade, quem que vai conseguir pagar 40 anos, vai conseguir contribuir com 40 anos com o sistema previdenciário? Ninguém. Ou seja, se esse projeto for aprovado, do Bolsonaro, que é pior do que o do Temer, que o do Temer já era horrível. Então, 65 anos de idade e, no mínimo, 40 anos para que você tenha a aposentadoria integral. Isso ninguém mais vai conseguir se aposentar no Brasil. Ataca a aposentadoria rural,
ataca os mais pobres. É um absurdo esse projeto de reforma. Mas os governos de São Paulo são mais realistas do que o rei. Então, eles já estão se antecipando e fazendo confisco salarial, já fazendo reforma previdenciária antes mesmo da aprovação da reforma do governo federal. E nós estivemos lá ontem, então, a Rede Municipal de Ensino está em greve, vários serviços, vários profissionais entraram em greve na cidade de São Paulo pela revogação já do Sampaprév. E agora, nossa luta, senhor presidente, hoje, e a gente sabe, só para concluir, o que está por detrás da reforma da Previdência. A mídia está defendendo, a mídia inteira defende a reforma da Previdência, a maioria dos partidos políticos, as entidades empresariais, né? Há quase que um consenso de vários setores da sociedade em defesa da reforma da Previdência. Mas essa reforma que eles estão defendendo é uma reforma contra o povo brasileiro. É uma reforma que vai transferir o dinheiro da Previdência, o fundo previdenciário, que é público, que é nosso, para os rentistas, para os especuladores da dívida pública. É a transferência do dinheiro da Previdência para os bancos, para as empresas privadas. É disso que se trata, para pagar juros da dívida pública, aumentar ainda mais o lucro dos rentistas, dos especuladores e dos grandes bancos. É para isso que serve a reforma da Previdência, né? Ninguém fala quando a crise, quando o Brasil tem crise financeira, ninguém fala da dívida pública, que o Brasil paga bilhões de reais por ano para a manutenção dessa dívida pública. Ninguém fala da dívida ativa, dos grandes devedores do fisco federal, como não se fala aqui é pecado, como ninguém fala da dívida estadual. Ninguém denuncia aqui. Nós denunciamos as grandes empresas devedoras do fisco estadual, que têm isenções fiscais, as grandes mineradoras que poluem o meio ambiente, como em Minas Gerais, elas têm benefícios fiscais aqui no estado de São Paulo. O PSDB dá dinheiro para as mineradoras através de isenção fiscal, de benefício fiscal aqui em São Paulo, e elas são devedoras do fisco. Além de terem benefícios fiscais, deputado Ed Thomas, elas devem para o fisco, devem bilhões de reais às mineradoras, os grandes frigoríficos devem bilhões de reais para o Estado, a Ambev deve, aqui ninguém fala, pensam só em arrochar os salários dos servidores e fazer reforma da Previdência contra os trabalhadores. Mas haverá luta, resistência, o povo brasileiro não vai aceitar mais confisco, mais aperto. Nós queremos cobrar a dívida pública, a dívida ativa. Nós queremos, senhor presidente, aqui em São Paulo, que o governo estadual devolva o dinheiro que ele retirou, ainda do IPESP, que depois virou a São Paulo Previdência. O Estado deve bilhões de reais para o Estado de São Paulo, para os trabalhadores, para os servidores públicos. Esse é o grande debate. Nós vamos entrar nesse debate de confisco salarial, de apoiar uma reforma da Previdência contra o povo e contra os trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Gianazzi. Com a palavra.